Meu nome é Alaide e hoje eu e minha equipe vamos falar sobre o calor latente. O calor latente, também chamado de calor de transformação, é uma grandeza física que designa a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo, enquanto seu estado físico se modifica. Importante destacar que nessa transformação a temperatura permanece a mesma, ou seja, ela não considera essa variação. Como exemplo, podemos pensar no cubo de gelo que está derretendo. Quando ele começa a mudar de estado, do sólido para o líquido, a temperatura da água permanece a mesma nos dois estados. Para calcular o valor latente é utilizada a fórmula Q igual a M vezes L, onde Q é a quantidade de calor, M é a massa e L é o calor latente. Internacional, o calor latente é dado em joule por quilograma, mas também pode ser medido em caloria por grama. Note que o calor latente pode se apresentar valores negativos e positivos. Sendo assim, se a substância estiver cedendo calor, seu valor será negativo. Processo exotérmico. Isso ocorre na solidificação e liquefação. Por outro lado, se estiver recebendo calor, o valor será positivo. Processo endotérmico. Isso ocorre na fusão e na vaporização. Oi, boa tarde. O meu nome é Ariadne, sou do segundo ano C e vou falar sobre o calor latente. Calor latente de vaporização. No calor latente ocorre a mudança do estado físico. Quando há a mudança da fase líquida para a fase gasosa, o calor latente é chamado de calor de evaporização. O calor latente de vaporização da água é de 540 kg. Nesse caso, a quantidade de calor necessária de Q é proporcional à massa de substância, M. Calor específico. O calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grau Celsius de 1 grama do elemento. Cada elemento possui um calor específico. Ele é calculado pela fórmula, onde C é o calor específico, Q é a quantidade de calor, M é a massa, ΔZ é a variação de temperatura e C é a capacidade térmica. Boa tarde, meu nome é Emerson Matheus e sou do segundo C. Além do calor específico, o calor sensível também provoca mudança de temperatura. É uma grandeza diferente do calor latente, pois modifica a temperatura e não a mudança de estado. Um exemplo é quando aquecemos uma barra de metal. O resultado será observado pelo aumento da temperatura do material. No entanto, seu estado sólido não se altera. Para calcular o calor sensível, utiliza-se a seguinte fórmula: quantidade de calor sensível, massa do corpo, calor específico da substância ou variação de temperatura. Um recipiente armazena 500 gramas de água no estado líquido. Sem que haja mudança na temperatura da água, repentinamente, todo o seu conteúdo é evaporado. Determine a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo desse recipiente. Para calcular a quantidade de calor necessária para a evaporação dessa massa de água, usaremos a seguinte fórmula. Usando os dados fornecidos pelo exercício, faremos o seguinte cálculo. A gente precisa encontrar quanta energia é liberada quando a água diminui sua temperatura. Aqui temos a quantidade de calor quando tem variação de tempo, vezes M, que é massa, vezes C, que é calor específico, e ΔT, que é variação de tempo. Agora vamos fazer os dados da questão. Aqui a massa é 200 vezes calor específico da água em estado líquido, que é 1 caloria, e a variação de temperatura
é uma diminuição de 20, viu? Fazendo essa conta, você encontra 1.000 calorias. O sinal de menos indica que a água ela perdeu 4.000 calorias. Vamos fazer a substituição. Para encontrar a massa, aqui o 80 tá multiplicando, ele vai passar a dividir aqui, ó. Isso daqui vai dar 50 gramas. Resposta de letra A.